Aliás, eu quero compartilhar uma coisa com você. Ainda não estou pregando, mas eu queria que você guardasse o que eu vou falar contigo. Preste atenção e se você puder anotar, anota isso. Se você puder anotar na sua mente, anota na mente. Faz uma nota mental. Mas guarda isso. Olha, Deus te move pelas convicções da sua fé. O diabo te paralisa pelas emoções da sua alma. Ok? A gente não vai falar sobre isso hoje. Mas eu só quero compartilhar isso contigo. Deus vai te mover por convicções do teu espírito, as convicções da tua fé. E se você for movido por convicções, você vai ser um homem e uma mulher de fé que não para no meio. Mas o diabo, ele vai te parar sempre através das emoções. O principal meio de parar um crente é através das suas emoções. E se você aprender a governar as suas emoções e andar por convicções, o diabo não vai mais conseguir te parar. E quando você estiver na tempestade, você é capaz até de dormir, porque você não vai ser movido mais por emoções. Amém? Vou falar de novo. Deus te move por convicções. O diabo te para por emoções. Então, as suas emoções, você precisa controlar elas, dominar, governar as suas emoções, para que você não fique parado no meio. E nesse tempo, desde o início desse mês, irmãos, olha aqui. O que eu tenho incentivado você é, não pare no meio dos seus sonhos, sua vida profissional, sua casa. Olha, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. O meu muro, o meu portão ainda não saiu. Mas lá em casa tinha um espaço assim, ó, nesse formato. Vamos ver se você vai adivinhar o que era. Nesse formato assim, ó. Adivinhou? Sabe o que é? Não, né? Só quem entendeu, né? Tava lá do lado de fora da minha casa assim, ó, um espaço assim. Desde que eu comprei a casa. Tava no meio, irmão, não saía do meio. E aí eu fui viajar. E Deus é tão bom que quando a gente está servindo a Deus, Deus está cuidando da gente. Eu fui viajar e de lá me mandaram foto. Aí, pastor, tá fechado o buraco aí. Falei, eita glória, tô saindo do meio, Deus está cuidando de mim. Cheguei lá, o buraco tá fechado lá. Aquele negócio lá que eu não posso falar o nome aqui, né? Aquele negócio lá acabou para a glória do nome de Jesus. Então, eu tô saindo do meio, glória a Deus. Mas a gente tem falado, saia do meio na sua vida profissional, sua casa. Aquele quarto lá que não reforma, aquela casa que não pinta. Né? Sua vida profissional, aquele sonho, aquele curso que você tem vontade de começar, aquele curso que não termina, seus estudos que você não termina, seus sonhos. Sai do meio, irmão. Coloque em prática. Vai viver uma vida diferente, você tem que sair do meio. E eu tenho incentivado, e falado, mas Deus me chamou a atenção. Eu ia pregar uma outra mensagem nessa última aqui, mas Deus falou assim comigo, filho, eu quero que você pregue outra coisa hoje. Saindo do meio. Mas Deus me mostrou outra coisa. Sabe por quê? Porque eu preciso te alertar. Você precisa sair do meio e buscar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Só que tem uma coisa. Você não pode se perder. Porque você não pode sair do meio na sua vida profissional, sair do meio na sua casa, sair do meio comprando o seu carro, sair do meio fazendo curso, sair do meio realizando os seus sonhos, fazendo faculdade e terminando os estudos e ganhando dinheiro e sendo feliz e sair do meio. E se o reino de Deus ficar no meio, todas as outras coisas vão desmoronar na sua vida. Eu vim aqui hoje só para alinhar o teu coração e te dizer, você tem que buscar sair do meio em todas as áreas da sua vida. Na sua casa, sua vida profissional, seus sonhos, seus planos, seus objetivos. Sai do meio, vai atrás. Mas, em primeiro lugar, na prática, precisa estar o reino de Deus. Porque Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Então, irmão, você não pode se perder, porque Jesus disse, o que adianta o homem sair do meio,
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta o homem buscar o seu reino em primeiro lugar? Irmãos, eu vou te falar, todas as vezes que você colocar os seus sonhos, os seus planos, a sua vontade, as suas emoções acima do reino de Deus, você vai ver que você vai ficar no meio. As outras áreas da sua vida vão tudo, você vai começar bem. Presta atenção, eu estou te dando um segredo aqui. Obrigado, minha irmã. Eu estou te dando um segredo para você começar e terminar as coisas na sua vida. Sabe qual é? Não deixe o reino de Deus ficar em segundo plano. Porque senão você vai pegar essa palavra aqui motivado, animado. Mas quando você vê, você parou no meio de novo. Por quê? Porque Deus não está do teu lado. Porque se você não coloca Deus em primeiro lugar, Deus não vai estar do teu lado naquilo que você está realizando. E na verdade, pior, Deus começa a fazer oposição a você. Sabia, irmão? Porque às vezes Deus tem que fazer algumas coisas parar na sua vida para chamar a tua atenção, para você não desviar. Sabe o que Deus fez com o povo que nós vamos compartilhar aqui hoje? Olha bem, escuta isso. O povo saiu do cativeiro. Ficaram 70 anos no cativeiro. E aí Deus abençoou eles. Deus falou, vou te abençoar agora. Você vai sair do cativeiro agora. Você vai sair do meio, vou te abençoar. Aí eles saíram do cativeiro e foram para a terra deles. E aí começaram a fazer, sabe o quê? Agora, cara, agora eu vou viver meus sonhos. Vou construir minha casa. Vou terminar meu curso, vou fazer minha faculdade, vou fazer minhas coisas, vou levantar 2 andares, 3 andares na minha casa, vou fazer de tudo. Aí deixaram as coisas de Deus em segundo plano. Aí sabe o que Deus começou a fazer? Deus começou a pegar o saco onde eles guardavam as coisas e começou a furar. E eles não entendiam. Senhor, mas eu trabalho, não consigo guardar nada. Senhor, eu estou me esforçando, eu compro, não me aqueço, eu como, não me alimento, eu ganho e não consigo guardar. Aí Deus envia o profeta Ageu e falou assim, vocês guardam em saco furado, vocês ajuntam, mas não conseguem guardar. Sabe por quê? Porque vocês deixaram a minha casa, a minha obra em último lugar. A sua casa está crescendo, a minha casa está aos pedaços. Está lá no livro de Ageu. Aí Deus falou o seguinte, volta. Coloca o meu reino, a minha obra, a minha vontade em primeiro lugar. E eu vou entrar como parceiro de vocês. E aí vocês vão ver as coisas, o pouco rendendo muito. Porque a Bíblia diz o seguinte em Salmos. Se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalha. Você quer trabalhar em vão, irmão? Que coisa ruim é trabalhar em vão, né? Se o Senhor não estiver à frente, em vão trabalha. E se o Senhor não for o sentinela, em vão você vai tentar proteger a tua família. Então, irmãos, eu quero chamar a tua atenção nessa noite e te dizer, saia do meio, mas não deixe a obra de Deus no meio. Saia do meio nas todas as áreas da sua vida, mas não deixe o reino de Deus no meio. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 4. Aleluia. Neemias capítulo 4. Irmãos, aquele povo que eu falei aqui agora, tinha saído da escravidão. E eles queriam conquistar, eles queriam batalhar, eles queriam construir sua casa. Eles queriam que os seus sonhos se realizassem. Às vezes, irmãos, é muito difícil. Escuta o que eu vou te falar. É muito difícil uma pessoa que nunca teve muita coisa, quando começa a realizar os seus sonhos, é muito difícil para essa pessoa, como é que eu vou te dizer assim, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Ela tem um conflito, porque ela nunca teve uma casa boa, então ela quer ter de qualquer jeito. De repente ninguém nunca fez faculdade na sua família, e ela quer fazer. E ela está tão preocupada em realizar, em ter, em conquistar, em deixar alguma coisa, que ela começa a deixar o reino de Deus e a sua justiça para depois. E a gente acha que Deus entende.
Mas, irmãos, a melhor coisa que tem é você ter Deus como teu parceiro. Porque mais do que você quer conquistar, Deus quer te abençoar. Mais do que você deseja reformar a tua casa, ter um emprego melhor, ter uma empresa, ter uma vida feliz, mais do que você, Deus quer te abençoar. Mas você tem dois caminhos, você tem o caminho de batalhar, lutar dia e noite e colocar em saco furado, ou você tem o caminho de colocar o reino de Deus em primeiro lugar e ter Deus acrescentando na tua vida. Então a primeira coisa é não deixa o reino de Deus no meio, mas a segunda coisa é, quando você colocar no primeiro lugar o reino de Deus, você precisa saber que vai ter oposição para tentar te parar. Neemias, no capítulo 4, lê comigo, no verso 6. Todas as vezes que você falar assim, a partir de hoje, eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. A partir de hoje, eu vou ser um crente constante. A partir de hoje, eu vou colocar o meu ministério e eu vou ser excelente, eu vou ser fiel. Meu irmão, você vai ver o que vai acontecer. Neemias capítulo 4, no verso 6, diz assim: Assim, nós edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, até o meio. Todo o muro foi levantado até o meio, porque o coração do povo estava inclinado, animado para trabalhar. É assim. Continua com a sua Bíblia aberta aí. É assim com a gente também. Quem já passou por isso aí? Você fala assim, agora eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou voltar a buscar Deus, eu vou jejuar, eu vou ser fiel, eu vou começar a ler a Bíblia mais, porque eu tenho o sonho de pregar a palavra de Deus, então vou começar a ler a Bíblia, vou ser fiel nos cultos, vou participar do GC, vou dar a palavra, vou usar. Você começa animado. Quem já? Só eu. O povo estava animado, o povo falou, vamos lá então, vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, vamos construir esses muros. Porque eu tenho que construir a minha casa, mas os muros da cidade de Deus estão destruídos. Antes da minha casa, eu preciso construir os muros da cidade de Deus. Porque eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E depois eu construo a minha casa, porque Deus vai me abençoar. E aí eles começaram animados, motivados. E a Bíblia diz que eles terminaram o muro até o meio. Ou seja, o ministério foi bem até chegar no meio. Eles continuaram até o meio animado. Mas lembra que o meio é o problema, né? Quando a gente chega no meio... Tá bem, irmão? Quase caiu ali. Poder. Receba. Ou é a feijoada que ele está cochilando ali. Também acho que foi mais para feijoada, né? Cochilou, né? Não. Mas, irmãos, a gente começa bem. Mas quando chega o meio, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, aí as emoções que estavam lá em cima, motivados, animados. Aí sabe o que acontece no verso 5? Lê comigo no verso 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, e os amonitas, e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tampar, iraram-se de sobremodo, e se juntaram entre si, para vir guerrear contra Jerusalém, para os desviarem do seu propósito. Quando os inimigos... Irmão, quando Sambalate e Tobias ficou sabendo que você começou a construir os muros do teu ministério, quando Sambalate e Tobias escutaram que você agora colocou a tua vida diante do Senhor e veio aqui na frente, ou aí do seu banco você assumiu um compromisso, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E você começou de repente a pregar, e você começou a orar, e você começou a jejuar, ou começou a vir mais na igreja, e começou a falar, a partir de hoje, o meu ministério vai crescer.
Eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando as notícias chegaram que o teu ministério estava começando a crescer, que os muros estavam começando a ser edificados, sabe o que eles fizeram? Ficaram irados. Irmãos, o diabo não está irado com quem está no banco. O diabo não está irado com quem está preocupado em construir sua casa. Sabe, irmão? Se você falar assim, pastor, eu só quero saber da minha casa própria, meu carro próprio, e ter uma grande empresa e fazer minha faculdade. Irmão, amém. Deus te abençoe. O diabo você nem vai encontrar com ele. Você nem vai saber que ele existe. As pessoas aqui em Neemias, se você ler o livro todo, sabe o que Neemias vai falar? Escuta bem. Neemias fala de 3 pessoas. Pessoas que trabalharam no muro, pessoas que não trabalharam no muro e pessoas que trabalharam de forma excelente no muro. Ele fala o nome aqui de 38 pessoas. Aqueles que trabalharam, alguns ele fez questão de dizer assim, fulano e ciclano trabalhou de forma excelente no muro. E fulano, ciclano e bertano não trabalharam no muro. Então eu quero te dizer o seguinte, olha, Deus sabe, e o teu nome está escrito lá no livro do céu. Fulano e ciclano trabalhou no muro, lá em Madame Machado. Bertrano e sei lá mais o que, né? Não trabalhou. E ciclano e o outro fulano trabalhou muito, de forma excelente. Está lá no céu. Eu não estou fazendo esse livro não, mas o céu está registrando o teu nome lá. Então tinham aqueles que trabalhavam, os que não trabalhavam e os que trabalhavam muito. Sabe, irmãos, agora o diabo não se levantou contra quem não estava trabalhando. Agora, aqueles que começaram a trabalhar no mundo, a Bíblia diz que eles se iraram, Sambalate, Tobias e fulano e ciclano, eles se juntaram com um propósito. Sabe qual? Desviar eles do seu propósito. E é isso, irmão. Sabe o que está acontecendo com você? Escuta o que eu vou te falar. Nem toda proposta é de Deus. Eu já te contei aqui o meu testemunho de quando eu decidi fazer o ITQ. Eu decidi cursar teologia. Final do ano, dezembro, eu decidi no meu espírito. No início do ano, eu vou me matricular e eu vou fazer teologia. Eu vou seguir o ministério que Deus me deu. E eu estava desempregado. E aí, de repente, apareceu uma vaga lá na UCP. Aí eu fui lá, estava precisando de trabalho, fui lá. Vaga de programador. Cheguei lá, o moço falou assim, ó, quero que tu faça isso daí para mim, faz aí para eu ver. Fui lá e fiz. Ele falou, parabéns, a vaga é sua. Falei, que bom, glória a Deus, ganhei emprego. Aí ele falou o seguinte, só que tem o seguinte, tem que estar cursando faculdade ou ter terminado faculdade de ciências da computação. Eu falei, cara, eu não tenho faculdade, nem estou cursando. Ele, poxa, infelizmente a vaga não pode ser sua. Aí ele falou, mas por que tu não fez? Eu falei, não sei, não tive oportunidade ainda. Ele falou, por que tu não faz então? Nós somos aqui uma empresa dentro da UCP. Então nós temos uma parceria com a UCP. Então você vai fazer a faculdade de graça na UCP, nós vamos te pagar o teu salário, mais os benefícios, você vai fazer a sua faculdade de graça. Aí eu falei, meu Deus, que tentação, né? Fazer faculdade de graça na UCP, ainda trabalhar, ainda recebendo meu salário. Aí eu falei com ele, não vai dar. Mas por que, rapaz? Olha essa oportunidade, por quê? Aí eu falei, não, porque esse ano eu vou fazer teologia. Ele falou, por que tu não faz teologia aqui? Eu falei, então, no caso assim não vai dar muito... A teologia daqui é diferente da teologia de lá, não vai dar muito certo, eu e os professores, a gente não vai dar certo não. Te agradeço pela vaga. Abri mão daquela vaga da minha faculdade e fui cursar teologia aquele ano. Fiz o ITQ. Não me arrependi nem um dia da minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei. Porque nem toda oportunidade é de Deus. Às vezes você diz assim, o ministério que Deus me deu esse ano, esse mês, agora até o final do ano, eu vou ser fiel no meu ministério. Aí, de repente, surge uma oportunidade para te tirar do teu ministério. Ou, de repente, surge um monte de luta, um monte de tribulação, um monte de dificuldade. Você fala, quer saber? Não vou mais, entendeu? Vou sair da igreja ou vou abandonar o meu ministério.
Está aqui, irmãos. A Bíblia diz que eles se juntaram entre si com um só propósito. Sabe qual? Impedir o propósito daquele povo. O primeiro objetivo do diabo é impedir o teu propósito. Quando você fala assim, a obra de Deus na minha vida não vai mais ficar no meio, pode ter certeza, o diabo vai se levantar contra você. Fala com esse irmão que está do seu lado, fala assim, meu irmão, o inimigo vai tentar te tirar do teu propósito. Ele vai tentar. Ah, pastor, então eu não posso fazer faculdade? Claro que pode, você deve fazer. Eu só te contei o meu testemunho. Não quer dizer que a faculdade seja do diabo, né? Os jovens aqui têm que fazer faculdade. Mas você tem que fazer faculdade enquanto cumpre o seu propósito. Quem sabe dentro da faculdade você pode cumprir o seu propósito. No meu caso, era esse específico. O meu propósito, naquele tempo, não era fazer faculdade, era cursar teologia. Então eu senti que aquilo era para me desviar do meu propósito. Então você tem que estar sensível. Tudo aquilo que te tira do propósito não vem de Deus. Então o inimigo quer te tirar do teu propósito. E sabe o que aconteceu? No verso 9, no verso 10 diz assim, porém nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá, já desfaleceram as nossas forças dos acarretadores. O pó é muito e nós não poderemos edificar os muros. Estamos cansados, desanimados. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso e nem verão, até que nós entremos no meio deles e os matemos. E assim faremos cessar a obra. É muito claro, irmãos, o propósito do diabo. Toda vez que o povo de Deus se levanta para reconstruir o muro, para edificar o reino de Deus, para ganhar almas, para discipular almas, toda vez que o povo de Deus se une em um só propósito. Pastor, nós vamos ganhar almas. Pastor, eu vou colocar o meu ministério para fora. O meu ministério é com crianças, é com adolescentes, é com jovens, é com junior, é na música, é na dança, é no teatro. Meu ministério é o ministério da palavra. O meu ministério é assim, é assado. O meu ministério é na rua. Meu ministério é na faculdade. Pastor, eu vou agora colocar em prática. Eu vou edificar o reino de Deus. Eu vou ganhar almas através daquilo que Deus me deu. Toda vez que a gente se junta e fala, vamos ganhar almas, vamos ganhar esse bairro para Jesus, vamos batizar almas. Sabe o que o inimigo disse aqui? Nós vamos entrar no meio deles. E eles nem vão perceber que nós estamos entrando. Nós vamos matar eles e nós vamos parar a edificação do muro. É isso que o diabo faz, irmão. O diabo entra no meio. Sabe? Percebe o meio? O diabo entra no meio. Quando o muro está pelo meio, o diabo quer entrar no meio e matar você e colocar cansaço, sobrecarga. Como esse povo disse, estamos cansados, não vamos conseguir. E o diabo quer entrar no meio. Sabe como é que o diabo entra no meio? Vou te falar, hein? Posso falar, irmão? Calma que eu não vou falar teu nome não, irmão. Fica calmo. O diabo entra com dissensões. O diabo entra com pequenos probleminhas. O diabo entra com fofoca. O diabo entra com maledicência, falta de perdão. O diabo entra com não gosto de fulano, fulano não gosta de ciclano. O diabo entra com desânimo e ele entra para matar. Ele entra no meio, sorrateiro, para parar o teu ministério. E se ele para você, sabe o que acontece? Ele para a obra. Porque Neemias estava focado, mas Neemias não podia construir sozinho. Neemias precisava do povo, animado, motivado, e o inimigo estava falando, nós vamos parar ele, eu vou entrar no meio, eles nem vão saber que sou eu. Quantas vezes, irmão, você acha que é o irmão e é o diabo entrando no meio? Né? Sim ou não é, irmão? Você acha que o problema é o fulano. Ah, porque o fulano isso, o ciclano é isso, porque eu acho isso, eu penso isso, e fulano pensou aquilo e tal. Sabe por que isso? Porque o muro está começando a levantar.
E se o muro chegar no alto, irmãos, o diabo nunca mais vai entrar. Mas quando o muro está no meio, o diabo entra no meio. E aí você não percebe, quando ele te vê, ele te matou. Fala com esse irmão que está ao seu lado, cuidado que o diabo quer entrar no meio. Fala com esse irmão que está ao seu lado, fala assim, ó, não dá brecha não, hein, irmão. Não dá brecha não, que o diabo quer entrar no meio. Vê se entre você e o irmão aí, nesse meio aí, o diabo pode entrar aí, vê aí. Misericórdia, hein. Irmão, não deixa o diabo entrar no meio. O diabo quer parar. Mas sabe o que aconteceu? Neemias ficou sabendo disso. E sabe o que Neemias disse? No verso 13. Neemias fez o seguinte. Ele colocou, eu pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos lugares altos. E pus o povo pelas suas famílias, e com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. E eu olhei, e me levantei, e disse aos nobres, aos magistrados, e aos restos do povo, não temam, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, e pelas vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que nós já sabíamos dos planos deles, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos nós voltamos aos muros, e cada um voltou à sua obra. Cada um voltou à sua obra. Diga comigo, cada um. Cada um inclui você, irmão. Você é importante nessa obra, você não pode parar no meio, porque você é importante na construção daquilo que Deus está fazendo nessa igreja. A visão que Deus tem nos dado nessa igreja. Você é importante, não foram alguns, mas cada um voltou para a sua obra. Cutuca esse irmão aí, vamos lá, me ajuda aí. Fala aí, cada um, você tem que voltar para a tua obra. Tem uma parte do muro que só você pode construir. Ô irmão, tem uma parte do muro que só você pode construir, meu amigo. Cada um, só você lá atrás, ó, só vocês podem construir. Deus está chamando cada um de nós. E olha aqui, preste atenção nessa oração. Olha o que Neemias orou, meus irmãos. Neemias disse o seguinte. Olha aqui. Olha o que Neemias disse. Irmão, isso é muito poderoso. Neemias disse o seguinte. Olha a oração dele. Ele disse, não temam. Lembrem-se do nosso Deus poderoso. E pelejem. Olha aqui. Pelos vossos... Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim, Neemias capítulo 4, no verso 14. Neemias 4, 14. Coloca aqui para mim. Eu quero ler isso junto com você para você entender. Vamos lá. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo, não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos. Olha para o lado aí. Você tem um motivo para lutar. Você tem um motivo para não parar pelo meio. Olha, o diabo está tentando te fazer parar. O diabo está tentando te desanimar. O diabo está tentando te matar. O diabo quer matar o teu ministério para que você não continue reconstruindo. Mas eu quero te dizer uma coisa, peleja pela tua fé. Peleja pelos teus irmãos. Quantos irmãos não estão aqui hoje? Você tem que pelejar. Não é só por você, irmão. Ah, pastor. Não vou hoje não, pastor. Estou desanimado. Vou parar. Cansei. E os teus irmãos? E os teus irmãos? Como é que ficam? E se você não reconstruir e o inimigo entrar por essa brecha, vai matar os teus irmãos, porque você não foi capaz de se levantar e lutar pelos seus irmãos. Mas ele diz, levantem-se, lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos,
O diabo quer fazer você parar no meio do teu ministério, fazer você deixar o reino de Deus e buscar só o teu próprio reino, as tuas vontades e os teus desejos. Mas Neemias está dizendo, lute pelos seus filhos. Lute pelas crianças. Se você não quer lutar, pelo menos lute pelos seus filhos. Se você não quer buscar o Senhor, e você está pensando em desanimar e abrir mão de tudo, pense nos seus filhos. Se você não quer vir mais no culto, porque você não está com vontade, pense nos seus filhos, venha por eles, lute por eles, jejue por eles, construa o seu ministério por eles. Sabe, irmãos, eu não posso desistir, sabe por quê? Porque o meu filho de 6 anos falou para mim assim, pai, eu vou ser pastor quando eu crescer. Eu luto. Tem dia que eu choro, tem dia que eu chego em casa, tem dia que eu chego na garagem, fico trancado na garagem lá chorando. Porque eu falo, Senhor, como é que eu vou ganhar o bairro de Madame Machado inteiro? Como é que eu vou ganhar 1000 almas que estão indo para o inferno? Como é que eu vou pastorear 1000 almas, Senhor? Como é que vai ser isso? É muito louco. E eu choro, eu falo, Senhor, eu não sou capaz. Mas eu não posso abrir mão do meu ministério, porque se eu abrir mão do meu ministério, meu filho de 6 anos, ele vai dizer o seguinte, como que eu vou ser pastor se meu pai desistiu de ser pastor? Como que eu vou ser ministro de louvor um dia se meu pai desistiu? Como que eu vou ser diácono se meu pai não é um bom diácono? Como que eu vou pregar a palavra de Deus se meu pai não prega? Como que eu vou para o culto um dia se meu pai não vai para o culto? Se minha mãe abriu mão da fé, meu pai abriu mão da fé, como que eu vou seguir esse Jesus que minha família não segue? Então, irmão, se eu estou lutando para edificar um muro é por causa dos meus filhos. Eu estou lutando por vocês, mas eu estou lutando pelos meus filhos. E Neemias disse, lutem pelas suas mulheres. Se vocês não querem lutar, sejam homens e lutem pelas suas mulheres. Porque se você descansar, agora estiver em casa descansando, o inimigo vai entrar por essa brecha e vai matar suas mulheres e os seus filhos. E as brechas que vocês não tampam é por onde o inimigo entra e mata a tua família. Se eu desistir da minha fé hoje, é a brecha que o inimigo está procurando para entrar dentro da minha casa e matar os meus filhos e destruir a minha família. Então eu luto por vocês, pelos meus irmãos, eu luto pelos meus filhos, eu luto pela minha mulher. Eu luto pela minha casa. Ele diz no final assim, lutem pela sua casa. Eu não vou desistir, irmão. Sanbalate e Tobias vêm com tudo, eles vêm mesmo, irmão. Às vezes é no físico, às vezes é no emocional, às vezes é no espiritual, às vezes é tudo junto. Às vezes tu não entende nada, às vezes tu entende tudo. Às vezes eles entram, tu nem vê, quando tu vê ele já está lá. Às vezes dá vontade de não ir para o muro, de não ir construir nada. Mas eu me lembro dessa palavra aqui. Eu preciso lutar pelos meus irmãos. Porque se eu parar, muitos daqui vão ficar desamparados. Meus irmãos, vocês, meus filhos, minha casa, minha esposa. É por isso que eu luto, irmão. É por isso que eu não vou parar. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho projetos. Eu quero ganhar dinheiro também, irmão. Quero ganhar muito dinheiro em nome de Jesus, glória a Deus. Mas eu não posso deixar o muro. Eu não posso me preocupar mais com... Percebe que a casa ficou em último aqui? No versículo aqui? Ele falou assim, lutem pela sua casa, sim, mas primeiro lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pela sua esposa, por último pela sua casa. Então, irmãos, eu quero minha casa, meus sonhos, eu quero coisas especiais. Mas eu não posso deixar de reconstruir o muro. O reino de Deus vem em primeiro lugar. Quando eu terminar o muro, minha casa vai estar pronta. Eu tenho certeza disso. Porque quando eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. O Douglas me disse, toda vez que a gente conversa, a gente chega nessa conclusão. O Douglas me falou assim, pastor, sabe uma época que eu prosperei assim, ó, na minha vida? Foi na pandemia, quando nós viemos para cá,
todos os dias a gente vinha para cá. Não podia ter culto, a gente veio para cá reformar a igreja. Eu não podia trabalhar, eu vinha para cá. E foi uma época que a minha vida financeira fez assim, ó. Porque quando a gente serve a Deus, Deus cuida de nós. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Tudo que você reter de Deus vai diminuir. Seja o tempo ou o dinheiro. Mas tudo que você der a Deus em primeiro lugar, vai multiplicar. Então, irmãos, não coloque o reino de Deus em último lugar na sua vida. Coloque em primeiro. Fala com esse irmão que está do seu lado. Fala assim, meu irmão, saia do meio. Mas não deixe o reino de Deus no meio. Fala para outra pessoa assim, vamos lá, fala com coragem. Fala assim, seus irmãos dependem de você. Aí se for mulher ou homem, você fala assim, ó, seu marido, sua esposa depende de você. Ah, mas é solteiro. Fala assim, seu futuro marido, sua futura esposa depende de você. Se tiver filhos ou não tiver, você fala futuro, tá? Fala assim, seus filhos dependem de você. E por último, fala assim, sua casa depende de você. Casa fala de parentes, né? Porque família é quem? Quem é família? Quem é família? Amém. Família é esposa, marido e filhos. Mãe, sogra, pai, é parente. Agregados. Parentes. Agregado não, né? Mas é parentes, não é mais família, tá? Amém? Deixa eu só falar uma coisa aqui para os maridos, ó. A Bíblia não diz, eu aprendi isso há pouco tempo, a Bíblia não diz para amar a mãe. A Bíblia diz para honrar a mãe. A Bíblia diz, ame a esposa, honre a mãe. Então a esposa você ama, incondicionalmente se sacrifica por ela. A mãe você honra, tá? Ok? Pegaram aí? A mesma coisa para a mulher, tá? Honre pai e mãe. Ame o seu esposo, ok? Só para... Então, irmãos, eu quero encerrar aqui. Continue trabalhando nos muros. Continue lutando. Eu não estou brabo não, tá, irmãos? Eu me cedi. Alguém está pensando, nossa, o pastor está nervoso. Estou não, irmão, eu me cedi, eu fiquei empolgado. Me empolguei. Vou sorrir aqui para aliviar a tensão. Amém, irmãos? Continue lutando. Esses muros aqui dependem de você. Cada um precisa assumir o seu lugar. Saia do meio em todas as áreas da sua vida. Mas não deixe o reino de Deus no meio. Não deixe os muros no meio. Foi a palavra que Deus me deu. Amém? Se coloca de pé no seu lugar.